Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete mosaico de cachorros. Esta aqui é a quarta e última parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, tem link para fazer download do gráfico e tem link também de sugestões de outros tipos de acabamento. Eu espero que você goste do vídeo. E se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Completei aqui o comprimento do meu tapete, olha, fiz um total de 55 carreiras e como eu mostrei lá na terceira parte do passo a passo, quando chegou aqui na carreira de número 28, eu comecei a repetir, olha, carreira 27, 26, 25, 24, 23, em ordem decrescente, até chegar novamente na carreira de número 1, ou seja, finalizei aqui a carreira de número 55, toda em ponto alto exatamente igual à carreira de número 1. E por isso, olha, o último desenho fica no sentido inverso, né? Se eu virar assim, ele fica certinho, olha, também em pé, daqui para lá no tapete, né? E se eu olhar de lá para cá, o primeiro desenho fica certinho também no tapete. Tá? Tenho aqui um total de 55 carreiras, a última carreira é toda em ponto alto, exatamente igual à primeira carreira, por isso os dois lados do tapete ficam exatamente iguais. Eu vou começar fazendo agora um contorno para depois partir para o bico de acabamento. Então, após o último ponto alto, vou fazer uma corrente para dar distância, para fazer o primeiro ponto baixo, somente para dar distância, tá? Nós nem vamos utilizar essa corrente quando completar a volta. E o primeiro ponto baixo eu vou fazer na metade da primeira carreira, pegando o último ponto alto como alça. Pegando na metade do ponto alto, faço ponto baixo. O próximo ponto baixo eu vou fazer na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, no pé do mesmo ponto alto, olha. Na divisão entre uma carreira e outra. O próximo ponto na metade da próxima carreira. E depois na divisão entre uma carreira e outra. Na metade da carreira, na divisão entre uma carreira e outra, e eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Na hora de contornar eu mostro para você como fazer também, tá? Mas não se esqueça, olha, somente um ponto baixo na metade da carreira e um na divisão entre uma carreira e outra até chegar no canto. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete, olha, vou fazer um ponto baixo então no último ponto, né, bem no cantinho já do tapete, faço um ponto baixo, vou fazer duas correntes para contornar, vou girar aqui o trabalho e vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar, olha, no mesmo lugar do último ponto, ou seja, no mesmo cantinho, faço novamente ponto baixo. Aqui, se as duas correntes ficarem repuxando, né, o cantinho não ficar certinho assim, você pode fazer 3 correntes, tá? E agora eu vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, vou aproveitar para prender essa ponta de fio. Essa aqui é aquela ponta de fio inicial, que eu nunca corto no início, né, eu deixo ela para fazer o acabamento depois. Vou só posicionar ela aqui em cima dos pontos altos e vou fazendo ponto baixo em todos os pontos do mesmo jeito, olha. E aproveito para prender ela aqui o máximo possível. Vou esconder ela o máximo possível com ponto baixo, depois eu corto a sobra, não precisa nem amarrar. Vou só seguir fazendo ponto baixo, sempre que chegar no canto você vai fazer um ponto baixo, duas correntes e novamente ponto baixo no mesmo lugar. Como eu disse, se ficar repuxando você pode fazer 3 correntes aqui para contornar sem nenhum problema. O importante é que fique certinho o canto. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, olha, eu vou fazer ponto baixo aqui no último ponto alto, duas correntes de espaço e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Assim esse ponto baixo já fica em cima daquela primeira corrente que nós fizemos somente para dar a distância do primeiro ponto baixo, né? O primeiro ponto baixo nós fizemos na metade da carreira e é nele que eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Olha, eu pego os 2 fiozinhos e finalizo com ponto baixíssimo, assim todos os cantos ficam exatamente iguais. Eu vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a distância do primeiro ponto alto. Essa corrente sim, quando completarmos a volta, nós vamos finalizar nesta corrente, tá? E eu vou continuar fazendo ponto baixo agora, pegando somente o fiozinho da parte de trás. Somente um dos fios de cada um dos pontos baixos. Olha, veja que cada ponto baixo tem 2 fios, né? Na parte de cima, assim, olha, tem 2 fios. E eu vou pegar somente o fiozinho na parte de trás, desse jeito. E vou fazer ponto baixo em todos eles. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. É super fácil. Vou seguir repetindo assim então até chegar no canto.
Já estou chegando no canto aqui do tapete e eu tenho logo à frente as duas correntes que nós fizemos para contornar aqui o cantinho. Eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, pegando também somente o fiozinho na parte de trás dessa primeira corrente. Faço duas correntes de espaço. Agora eu vou fazer ponto baixo na segunda corrente, tá? Se você fez 3 correntes aí para fazer o contorno, quando chegar aqui no canto você vai fazer o seguinte. Faça ponto baixo na primeira corrente, 3 correntes de espaço, pula uma correntinha e faça ponto baixo na terceira corrente, tá? Dá certo também contornar. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base do mesmo jeito, pegando somente o fio na parte de trás. Sempre que chegar no canto, repita, tá? Sempre do mesmo jeito, ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente. Como tá pegando somente o fiozinho na parte de trás, olha só, ele já vai deixando esse detalhe aqui bem bonito na frente do tapete. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, olha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Aqui, se você quiser o seu tapete somente com essas 2 voltas de ponto baixo, é só alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Para fazer esse outro tipo de acabamento, nós vamos precisar contar todos os pontos do comprimento e da largura do tapete. Aqui no meu tapete, olha, eu vou começar contando aqui no canto, né, nós temos 2 correntes, então eu conto uma corrente aqui nesse canto, todos os pontos baixos no comprimento, mais uma corrente no canto seguinte. Aqui no meu tapete temos um total de 115 pontos. O total eu vou descontar 3 pontos e o restante dividir por 4. 115 menos 3 dá um total de 112. 112 dividido por 4 dá um total de 28. Se você fez o seu tapete com um tamanho diferente, pode ser que fique sobrando 1, 2 ou 3 pontos. Mas é super fácil adaptar mesmo se ficar sobrando 1, 2 ou 3, tá? E eu vou mostrar logo mais à frente. Aqui, olha, eu terminei com ponto baixíssimo em cima do 4º ponto de base, já que eu estou considerando uma das correntes aqui no canto, né? Olha, 1, 2, 3, o ponto baixíssimo 4. Então eu vou para o próximo ponto de base e faço o ponto baixíssimo também, o próximo ponto baixo, né? Assim eu fico em cima do 5º ponto baixo, ou seja, o mesmo ponto que está na divisão entre uma carreira e outra. Aqui eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha, vou nos próximos pontos e vou fazer mais 2 pontos altos. Assim eu completo aqui um bloco com 3 pontos altos. Desse jeito. Ficaram sobrando então 4 pontos de base aqui no canto. No meu tapete, como deu uma conta exata, eu vou fazer sempre uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Você viu que nós dividimos o restante, né, o 112 por 4, porque eu utilizo 4 pontos para fazer um bloco desse aqui. São 3 pontos altos mais um ponto de espaço. Olha, uma corrente de espaço, vou pular um ponto e os outros 3 eu vou fazer ponto alto. Pulo 1, no segundo faço ponto alto, no terceiro e no 4º ponto. Assim eu vou ter certeza que quando chegar no canto seguinte, eu termino lá no cantinho com um bloco com 3 pontos altos. Se no seu tapete ficar sobrando um ponto de base aí na divisão, né, depois de descontar 3, o restante dividido por 4 ficar sobrando 1, então significa que em um dos espaços você vai fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e fazer o bloco normalmente com 3 pontos altos, tá? Assim você utiliza esse ponto que ficou sobrando. Se ficarem sobrando 2 pontos, em 2 dos espaços antes de chegar no próximo canto, você vai fazer assim, pulando 2 pontos de base com 2 correntes de espaço. E se ficarem sobrando 3 pontos, em 3 dos espaços antes de chegar no próximo canto, você faz pulando 2 pontos de base com 2 correntes de espaço. Como aqui no meu a conta deu exata, né, 112 dividido por 4 dá um total de 28, uma conta redondinha, não sobrou nenhum pontinho, então todos os espaços eu vou fazer com uma corrente, pulando somente um ponto de base e bloco com 3 pontos altos até chegar no canto. Vou seguir fazendo assim até chegar então no cantinho e na hora de contornar eu mostro para você como fazer o contorno e fazer a divisão também lá na largura do tapete. Já estou chegando aqui no canto, olha, o último ponto alto desse último bloco é feito dentro do espaço de 2 correntes, porque na hora da contagem dos pontos nós contamos então uma corrente aqui no canto, né? Vou fazer 3 correntes de espaço,
E agora, olha, na largura do tapete, contando do mesmo jeito, uma corrente aqui no canto, todos os pontos baixos mais uma corrente no canto seguinte, tenho aqui um total de 69 pontos altos. O total menos 3 sobra 66, 66 dividido por 4 dá um total de 16, mas fica sobrando 2 pontos de base. Então eu vou começar esse bloco aqui, olha, dentro do espaço de duas correntes, fazendo um ponto alto e vou fazer ponto alto em cima dos dois próximos pontos para completar aqui o primeiro bloco com 3 pontos altos. Então, do total de 69 já utilizei 3, o restante aqui dos pontos dividido por 4 dá 16 e sobram 2, significa que em 2 dos espaços antes de chegar no próximo canto eu preciso fazer pulando 2 pontos de base com 2 correntes de espaço, né, como eu expliquei no comprimento do tapete. Eu vou seguir fazendo assim blocos então com 3 pontos altos, uma corrente de espaço e vou fazer alguns blocos assim somente com uma corrente de espaço. Um pouquinho mais à frente eu faço um dos espaços pulando 2 pontos de base. Já fiz aqui, olha, alguns blocos com 3 pontos altos, com uma corrente de espaço pulando um ponto de base, e agora eu vou utilizar o primeiro pontinho dos 2 que ficaram sobrando. Então é só fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço o bloco com 3 pontos altos. Pulando 2 pontos, eu utilizei somente um ponto, né, dos 2 que ficaram sobrando. Pulei 2, mais um eu já precisava pular mesmo entre um bloco e outro. Então, esse outro que está sobrando aqui é um dos 2 pontos que sobraram da divisão. Eu vou seguir fazendo, olha, uma corrente, pulo um ponto de base e faço blocos com 3 pontos altos. Vou fazer mais alguns e mais à frente aí sim eu utilizo o segundo ponto dos 2 que ficaram sobrando. Já fiz aqui mais alguns blocos, né? Após aquele espaço com 2 pontos de base, olha, pulando 2 pontos, já fiz mais alguns blocos pulando somente um pontinho. E agora eu faço novamente um espaço com 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Ou seja, na minha divisão ficou sobrando 2 pontos e eu já utilizei esses 2 pontos aqui ao longo da largura do tapete antes de chegar lá no canto seguinte. Aí, assim, ó, vou garantir que quando chegar no canto eu termine lá também com um bloco de 3 pontos altos. Já estou chegando aqui no canto, olha, então vou fazer o último bloco e o último ponto alto desse bloco com 3 pontos altos no espaço de 2 correntes aqui do canto. Recapitulando, olha, aqui na largura do meu tapete, né, tem um total de 69 pontos. 69 descontando 3 sobram 66, que dividido por 4 dá um total de 16, mas sobram 2 pontos. Esses 2 pontos que sobraram, olha, eu pulei 2 espaços com 2 correntes de espaço, tá? Pulando 2 pontinhos de base e assim dá certo também. Se sobrassem 3 pontos, 3 dos espaços eu faria desse jeito. Se sobrasse somente um ponto, somente um dos espaços, aí eu faria mais ou menos aqui na metade do tapete, assim pulando somente 2 pontos de base. Agora eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, né? Aqui no canto, olha, eu vou fazer 3 correntes, começar o próximo bloco também dentro do espaço de 2 correntes aqui do canto, vou seguir repetindo por toda a volta. Não se esqueça que na outra ponta do tapete você vai fazer do mesmo jeito. 2 dos espaços pulando 2 pontos de base, exatamente como nós fizemos nesta ponta aqui do tapete, tá? Já estou completando a volta e como nós pulamos 4 pontos de base aqui no início, né, contando com uma corrente aqui no canto, então eu fiz 3 pontos altos e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que formam o primeiro ponto alto. Vou começar a próxima volta no próximo espaço de uma corrente. Então, para chegar lá, eu faço ponto baixíssimo em cima dos pontos altos e um ponto baixo no espaço de uma corrente, olha. Agora faço 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Ainda no mesmo lugar eu vou fazer mais 2 pontos altos para formar aqui o primeiro bloco com 3 pontos altos, né? O primeiro ponto formado por 2 correntes. Faço uma corrente, vou no próximo espaço entre um bloco e outro e faço um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço o bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto, todos os blocos com 3 pontos altos, apenas uma corrente de espaço, mesmo se você tiver feito aí alguma adaptação na volta anterior, né? Se um dos espaços for feito com 2 correntes, não tem problema.
pode fazer somente 3 pontos altos e uma corrente de espaço. Vou seguir fazendo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de contornar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, tenho logo à frente a alça com 3 correntes, então dentro desta alça com 3 correntes, vou fazer 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 3 correntes de espaço. Ainda no mesmo lugar, na mesma alça, vou fazer mais 3 pontos altos, completando aqui então um leque para fazer esse contorno aqui no canto do tapete. 2, 3. Agora eu vou seguir normalmente com uma corrente de espaço, bloco com 3 pontos altos em todos os espaços entre um bloco e outro. Quando chegar aqui, olha, no espaço de 2 correntes que nós temos entre um bloco e outro, faço exatamente igual. Uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos, tá? Você vai seguir repetindo assim por toda a volta, olha, como você pode ver, mesmo no espaço de 2 correntes, eu estou fazendo somente bloco com 3 pontos altos. E faço uma corrente de espaço e sigo para o próximo espaço, novamente com bloco de 3 pontos altos. Quando chegar no canto, 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Então é só seguir repetindo por toda a volta. Já estou completando então a volta, fazendo blocos com 3 pontos altos, sempre com uma corrente de espaço. Vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que formam o primeiro ponto alto. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo no próximo ponto, ou seja, no ponto alto do meio desses 3 que nós temos formando esse primeiro bloco. E agora eu vou trabalhar entre um bloco e outro, ou seja, no espaço de uma corrente. Faço um ponto baixo, 3 correntes, volto nesse último ponto baixo pegando os 2 fios e prendo com ponto baixo para formar um pontinho picô e finalizo com mais um ponto baixo ainda no espaço de uma corrente. Agora no próximo bloco, olha, eu vou em cima do ponto alto do meio e prendo com ponto baixo. E agora eu vou repetir, no próximo espaço de uma corrente faço um ponto baixo, 3 correntes, volto no ponto baixo e prendo com ponto baixo nele para formar o pontinho picô. Em seguida faço ponto baixo no mesmo espaço de uma corrente. No próximo bloco, no ponto do meio, prendo com ponto baixo. E vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, na hora de fazer o contorno, eu mostro para você também como fazer. Já estou chegando aqui no canto, olha, tenho logo à frente então a alça com 3 correntes, né? Mas antes temos esse bloco aqui com 3 pontos altos. Vou prender com ponto baixo em cima do ponto do meio, do mesmo jeito que nós já estávamos fazendo aqui no comprimento do tapete. E agora dentro dessa alça com 3 correntes eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô, volto em cima do último ponto alto, pegando os 2 fios, desse jeito assim na parte de cima do ponto, e prendo com ponto baixo para formar então o ponto picô. Ainda na mesma alça com 3 correntes, eu vou completar o leque fazendo mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. No bloco que nós temos logo à frente, vou prender com ponto baixo em cima do ponto do meio, completando aqui o leque do canto do tapete. Agora eu vou começar a repetir, olha, no espaço de uma corrente que nós temos entre um bloco e outro, vou prender com ponto baixo, 3 correntes, volto no ponto baixo, olha, e termino aqui o ponto picô, e depois prendo mais uma vez com ponto baixo. Ponto baixo em cima do ponto do meio do bloco seguinte, e vou seguir repetindo por toda a volta. Sempre que chegar no canto, não se esqueça de prender antes, olha, nesse bloco com 3 pontos altos, faça o leque com 4 pontos altos, um ponto picô e 4 pontos altos, e depois prenda com ponto baixo no bloco seguinte, tá? Em cima do ponto alto do bloco seguinte. Então é só seguir repetindo assim por toda a volta. Fiz então aqui a volta completa, e se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, alonga bem esse fio, passa ele para a parte de trás, amarra bem e corta as sobras. Agora, se você tem agulha de tapeceiro, então não finaliza com ponto baixíssimo. Aqui, depois do ponto baixo, aqui sim você alonga bem o fio
E aí nós vamos cortar e finalizar com a agulha de tapeceiro, olha. Cortei o fio, vou colocar ele na agulha e com a agulha de tapeceiro fica ainda mais fácil. Vou pular o primeiro ponto baixo, vou em cima do próximo ponto pegando os dois fios assim na parte de cima e passo o fio todo de trás para frente. Passo agora de cima para baixo em cima do último ponto baixo e passo no primeiro ponto baixo já saindo com a agulha na parte de trás do tapete. Assim é só ajustar bem esse ponto aqui e aí não vai ficar parecendo que nós finalizamos aqui, olha. Esse ponto vai ficar exatamente igual todos os outros. Com o fio já na parte de trás, eu só vou conduzir ele aqui para um acúmulo de fio, costurando ele aqui somente na parte de trás, de forma que ele não apareça lá na frente, para esconder uma parte desse fio aqui na parte de trás, e aí sim eu vou amarrar e cortar as sobras. Olha, conduzi ele até aqui no final, vou esconder ele mais um pouquinho. Agora eu vou dividir esse fio em dois. Vou desmanchar aqui até o final, olha, uma das perninhas de fio eu tiro da agulha, a outra eu deixo ainda na agulha para mim passar ali mais um fiozinho para esconder e dar sustentação para o nó. Aqui, olha, passo essa que sobrou na agulha em mais uma perninha de fio aqui, aí sim posso tirar da agulha, amarrar bem. Esse primeiro nó eu não aperto muito para não repuxar essa parte do fio que eu escondi, os outros nós você pode apertar bastante, tá? Pode apertar aí 3 nó, olha. E aí depois é só cortar as sobras que não fica nem aparecendo porque fica bem discreto aqui esse nó na parte de trás. Temos aqui então o tapete prontinho. Eu espero que você tenha feito, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.